Se você acha que tem TDAH por conta de não conseguir ter um foco nos estudos, no vídeo de hoje eu quero te mostrar por que provavelmente você não tem isso e quais são duas formas de você melhorar a sua concentração e atenção durante o estudo. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de neurociência e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de estudar mais ou menos tempo, que é aprender a estudar de verdade, como eu disse, fazer um pouquinho do papel que a escola não fez, que é te ensinar a estudar de verdade, e com eficiência, claro, sempre visando isso. No vídeo de hoje eu quero te mostrar por que provavelmente você não tem TDAH e por que a maioria dos estudantes acham que tem TDAH, e como que você faz para melhorar o seu foco? Como que você faz para melhorar a sua atenção durante o estudo? Eu sei que esse é o problema da maioria dos estudantes, assim como foi um problema para mim. A atenção é uma coisa que exige um preparo, exige um certo treino. E como que você vai fazer isso? E no vídeo de hoje eu quero te mostrar isso. Mas antes de eu te explicar por que provavelmente você não tem TDAH, eu sugiro você se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos voltado ao estudo para melhorar a sua forma de estudar. Eu sei que a maioria dos estudantes tem dificuldade porque de fato não aprendeu a estudar de verdade. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Mas sem mais enrolação, por que você provavelmente não tem TDAH? A maioria dos estudantes acham que tem TDAH justamente pela falta de foco. E por que muitos, 99% dos estudantes não têm TDAH? O TDAH, ele é uma coisa que não é só um sintoma, ele exige muitas coisas para você ser diagnosticado com TDAH. Assim, porque existe muitos maus diagnósticos. Então, o TDAH, segundo as pesquisas e dados, 95% da população inteira não tem TDAH. Então, a chance de você ter TDAH é muito pequena, é muito pequena. E por que os estudantes acham que ele tem? Porque eles não conseguem ficar focados no estudo. Mas isso não necessariamente é TDAH. Porque TDAH é isso que você está falando, que você não tem foco nos estudos, é um dos sintomas do TDAH. O TDAH não se baseia só nisso. Então você precisa entender que não quer dizer que você tem sintomas, vamos dizer assim, eu vou tratar isso como um sintoma, que significa que você tem o TDAH. Eu também não descarto a possibilidade de que você tenha. Mas é que assim, você precisa ir para um especialista, se você suspeita que você tem isso, precisa buscar um especialista que vai fazer alguns estudos e isso pode levar meses. Um bom diagnóstico de TDAH, ele leva meses para ser elaborado e para ver se de fato você tem isso. Porque muitas vezes os estudantes acham que não tem só pelo fato de não conseguir se concentrar, mas eles não conseguem se concentrar nos estudos, mas se eles vão assistir uma série, eles conseguem manter focado e atencionado. Então, será que de fato você tem TDAH? Ou isso para você não é uma coisa relevante? Ou isso não é uma coisa que para você queira se concentrar? Isso é um ponto muito interessante, por isso que muitos estudantes acham, porque para eles estudar é um fardo, estudar é uma coisa difícil. Então muitas pessoas acham que tem TDAH porque não consegue manter aquele foco nos estudos, mas se vai assistir uma série, se vai fazer outra coisa, jogar um videogame, consegue manter o foco. Isso é uma coisa que vocês precisam ter como clareza. Não significa que vocês viram aí que tem um sintoma ou pesquisaram no Google, que significa que vocês têm. Tá, Igor, mas eu sei que agora eu acho que eu não tenho, então, porque eu só tinha esses sintomas, mas quando eu tô assistindo série, eu tenho uma boa concentração. Como que eu faço para melhorar a minha forma de concentrar? Como que eu posso ter mais motivação e conseguir manter o foco nos estudos? Primeira coisa, motivação. Motivação. O estudo para você não pode ser uma coisa farda, não pode ser uma coisa que é chatice. O estudo para você tem que ser uma coisa que é positiva, porque isso vai influenciar na tua motivação. Então isso, quando ela influencia na sua motivação, ela influencia também no seu foco. Então você se motivar para estudar vai te deixar mais focado. Então sempre, sempre, trabalha isso na sua cabeça. O estudo não é um fardo. Por que eu estou estudando? Porque eu quero realizar isso, ou porque eu quero ser aprovado no vestibular, ou porque eu quero ir bem na prova. Coloca isso sempre na tua cabeça. Quando você faz isso, já deu um passo a mais. Você já está ajudando a sua concentração, porque a motivação vai te ajudar. Então sempre quando você for estudar, você pensa, eu estou fazendo esse esforço porque eu quero ser aprovado no vestibular, porque eu quero tirar uma nota boa na prova. Então isso já é o primeiro passo que vocês têm que fazer. Mas Igor, como que eu faço para treinar a minha concentração? Eu sou uma pessoa muito desatenta, que se distrai muito fácil, e como que eu faço para melhorar a minha concentração? Um dos primeiros fatores que eu sempre comento com vocês é a questão da visualização de obra de arte. E por que isso é um exercício fundamental para a sua concentração? Pensa comigo. A visualização de obra de arte é basicamente você pegar uma imagem ou uma ilustração de uma obra de arte,
você olhar, ficar analisando ela e descrever todos os traços que você está identificando. Por exemplo, você pega uma obra do Van Gogh, A Noite Estrelada do Van Gogh. Você pega a imagem, você começa a olhar para ela por um tempo e começa a descrever. Isso é um exercício para melhorar a sua concentração e o seu foco. Por que ela faz diferença? E por que ela te ajuda na atenção e no foco? Porque quando você faz isso, esse exercício de visualizar e descrever, você tem que treinar, você está treinando a sua cabeça a focar em um objeto. Então você está olhando a imagem aqui, você está treinando a sua mente a focar em um objeto. E com o estudo é a mesma coisa, você não precisa ter que focar na leitura ou focar na aula, então você está focando num objeto. Isso é a mesma coisa, a visualização vai fazer com que você treine a tua cabeça para ficar sempre focado em um objeto e não se distrair com o restante. Isso é um exercício assim para a vida de vocês. Se vocês querem melhorar sua atenção, seja para estudo, seja como para outra coisa da sua vida, trabalho, seja lá qual for outra faixa etária ou época da sua vida, você precisa treinar a sua concentração. Então, se você sente que você não tem uma boa concentração, que você é uma pessoa desatenta, faz isso, faz esse exercício. Coloca uma ilustração, imprime, pega, acha a imagem, imprime, ou compra um livro que tenha ilustrações de obra de arte, não precisa necessariamente famosas, desde que seja uma ilustração que você fique olhando, por exemplo, faz esse exercício diariamente, uns 5 minutos, pega a imagem ali, fica olhando para ela e depois começa a descrever todos os traços que você viu. Ah, tem muitas linhas azuis com contornos assim. Por que isso? A descrição não vai fazer tanta diferença, tá certo ou errado. O que você está treinando aqui é a tua atenção. Então, focar nesse objeto. Quando você descreve, significa que você prestou atenção naquilo que você está vendo. Isso é, assim, o primeiro exercício fundamental para você melhorar o seu foco e a sua atenção. O segundo exercício que faz, assim, os estudantes melhorarem a sua atenção, e é uma coisa que eles não percebem, é a questão de um ambiente organizado. E por que isso interfere no seu desempenho? Por exemplo, quando você vai estudar no seu quarto, no seu ambiente de estudo aqui na sua escrivaninha. Quando você coloca os lápis da Faber-Castell, da Stabilo, não sei o que, coloca um monte de coisa, marca-texto, não sei o que, enche de informações, a chance de você se desligar e perder o sentido do estudo ali é muito fácil, porque se tem muita coisa aqui, a chance de você pegar uma caneta Stabilo e ficar abrindo, fechando a caneta Stabilo, abrindo e fechando a caneta Stabilo é muito grande. Então, quanto menos informação tiver, é melhor para você. Se você quer melhorar seu foco, é sempre, isso é regra. Mínimo de informação possível. Se você vai usar uma caneta e um lápis, deixa a caneta e o lápis, não deixa o estojo. Eu já vi amigos que, como eu sempre digo, vi amigos que levam lixa para aula. Então vai assistir a aula, fica assim lixando a unha enquanto assistindo a aula. Isso acaba atrapalhando vocês. Isso acaba distraindo a mente de vocês. Então, o mínimo de informação possível. Quanto menos informação, menos distração. Isso é fundamental. É assim, vocês têm que levar para a vida que quanto menos coisas vocês tiverem, seja não só na mesa, mas no ambiente de estudo de vocês, é melhor. Porque é menos chance de você se distrair. Se você já é uma pessoa desatenta, a chance de você se distrair é grande. Então, vamos reduzir essas chances, vamos diminuir. Além de fazer o exercício da visualização, você fazer isso, você está diminuindo a chance de você se distrair com algum objeto ou alguma coisa. E o terceiro, como bônus, eu vou dar aqui para vocês a questão da agenda e cronograma. Muitas vezes, muitos estudantes, na verdade, a maioria deles, principalmente os que falam que tem TDAH, eles não se organizam. E isso gera uma frustração e uma ansiedade que dificulta a sua concentração. A sua ansiedade atrapalha e nem necessariamente a sua ansiedade ela é patológica. A sua ansiedade pode ser muitas vezes pela falta de domínio sobre uma coisa. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não organiza suas tarefas, a sua cabeça vai ficar cheia, porque a sua cabeça tem que guardar a tarefa de memorizar tudo que você tem que fazer no dia. Isso acaba enchendo a sua mente. Então, quando você vai estudar, você não consegue se concentrar porque tua cabeça fica te lembrando que você tem que fazer uma coisa, que você tem que fazer outra coisa, que você tem que fazer outra coisa, não pode esquecer de fazer aquilo. E a tua cabeça fica um turbilhão e você não consegue parar, abrir tua cabeça e estudar. E isso é um problema. E quando você tem uma agenda, um cronograma, você tira isso que está aqui na sua cabeça e coloca no papel. Se você esquecer, você não fica com aquela preocupação, meu Deus, eu não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer. Se você esquecer, tá no papel, você lê e justamente o papel tá para isso. Você pode escrever, se escreve as informações ali, pega uma agenda, pega até mesmo um cronograma, seja qual for, pode ser digitalizado, mas que você tire essas informações da tua cabeça para você ficar livre e falar, não, agora eu consigo me concentrar porque eu tô com a cabeça limpa. Isso faz diferença na sua concentração.
são coisas que estudantes de alta performance fazem. São exercícios diários que vão diminuir a chance de você se desfocar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você tenha entendido que nem todo mundo tem TDAH. Eu não estou dizendo que você não tem. Estou dizendo, se você acredita que você tem, faça um diagnóstico primeiro, veja se de fato é isso. Ou às vezes não é, como eu disse aqui. Muitas vezes pode ser que é o desfoque, que uma coisa não é tão relevante para você, ou a tua concentração não está treinada. Esses pontos que você precisa avaliar antes de se autodiagnosticar com TDAH. Eu espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!